Então, me permitam iniciar. Bom dia a todas e todos. Gostaria de dar as boas-vindas a cada uma e a cada um de vocês, agradecendo pela presença na defesa pública do trabalho de doutorado da aluna Tayana Lilian Costa de Oliveira, que é orientada pela professora Tânia Cremonini Araújo Jorge, pela professora Luciana Lopes de Almeida Ribeiro Garzoni e pelo professor Roberto Ferreira. A banca será formada pela professora doutora Miriam Struckner, da UFRJ, pela professora doutora Doris Clara Kosminski, da UFRJ, e por mim, Marcelo Diniz Monteiro de Barros, da UENG e da PUC Minas. A Tayana terá aproximadamente 40 minutos para a apresentação do trabalho dela e, posteriormente, passaremos a palavra aos membros da banca, de forma que eles possam fazer as considerações, críticas e argumentações pertinentes. As professoras orientadoras, professor orientador e a Tayana, ao final, poderão fazer as considerações que entenderem como pertinentes. E a gente ainda tem o privilégio de contar com os dois professores suplentes, o doutor Eduardo Sérgio da Silva, da Universidade Federal de São João, aqui também das Minas Gerais, das grandes Minas Gerais, que são muitas, né? E da doutora Eleonora Kurtenbach, da UFRJ. Então, por favor, Tayana, a palavra é sua, fique à vontade. Eu vou pedir nesse momento para que a gente desligue os nossos áudios e também as nossas câmeras para facilitar um pouco os dados da transmissão aqui na nossa sala. Professor Marcelo, só Pois uma não? coisa. No regimento, a gente recebe que tem cerca de 50 minutos para apresentação. E Sim, aí... Ah, sim. Fique à vontade em relação a esse tempo, tá bom? É porque tá varia, ótimo. esse tempo varia. O aluno tem de 40 até 1 hora para poder fazer essa apresentação dele, tá bom? Fique à vontade em relação a esse tempo, Tayane. Tá certo. Hum. Confirma para mim se apareceu aí na tela, Marcelo, por favor. Sim, a gente já consegue ver a sua apresentação. Deixa eu me tirar daqui da tela. Pronto, foi. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a banca, principalmente por ter concedido estar aqui com a gente nesse tempo, e meus orientadores, né? Não tem nem como agradecê-los, estão sempre aí me amparando, sempre por mim, não importa a loucura que a gente faça. E eu vou dar início agora à apresentação da minha tese, intitulada Oceanografia na Saúde e Educação Não Formal, Concepção, Itinerância e Avaliação da Instalação por Dentro do Sangue com Arte e Ciência. Primeiro eu começo me apresentando, né? Eu fiz cenografia na Escola de Belas Artes da UFRJ. Ainda na graduação, eu fui convidada a trabalhar como mediadora no Espaço Ciência Viva e começar a desenvolver a construção de modelos cenográficos voltados para a comunicação científica, o que me levou a fazer o mestrado em Ensino em Biociências e Saúde, onde eu conheci também o LITEB e a equipe da Tânia na Fiocruz. E a partir daí foi só para frente, só conhecendo e fazendo coisas, e agora eu estou começando a entrar no desenvolvimento e programação de ferramentas virtuais. Também conhecida como Garota da Artéria, principalmente lá entre a nossa equipe, e agora me considero arte cientista, depois que eu entrei nesse campo. E eu vou começar agora uma apresentação para vocês, um pouco diferenciada, porque eu fiz a tese na estruturação de livro em 3 atos, né, usada há mais de 2000 anos por Aristóteles, principalmente na escrita de obras teatrais. Foi assim que eu aprendi a decupar textos na faculdade, então eu trouxe essa forma de decupagem para a minha tese também. Então, no primeiro ato, eu vou estar apresentando o contexto e as estruturas da fundamentação teórica, e no segundo ato, eu vou trazer um pouco do desenvolvimento da tese e alguns resultados. E o terceiro ato está composto pelo desfecho, né? Como que isso está finalizando, como que está acontecendo, junto com relatos de alguns participantes e os bastidores do projeto.
Bom, começar a minha tese é falar de arte, principalmente um questionamento. Ao pesquisar o que é arte, eu encontrei uma gama de coisas e todas voltadas para o significado que essas palavras que estão aparecendo na tela têm. Então, é falar de abstração, é falar de significado, de emoções, sensibilidade, sentido, sintonia, associações, todas essas juntas e misturadas. E ciência, né? Ciência sempre está relacionada a conhecimento, conhecimento atento e aprofundado de algo, sistematizado e adquirido. Ou seja, no meu entendimento, prática, metodologia e fato. Que utiliza da intuição, da imaginação e da criatividade. Então, arte e ciência para desvendar, reinterpretar e possibilitar a compreensão. A arte, pautada na potencialidade de transformar a linguagem em diferentes elementos significantes, e a ciência produzindo proposições, construindo o estado das coisas a partir de processos de sistematização. E aqui eu apresento os temas geradores, né, da tese. São as três grandes áreas da CAPES: ensino de ciências, cenografia dentro de artes e saúde pública dentro de saúde coletiva. E eu transformei essas três, misturando elas um pouco, ação científica, trabalhando as relações e a comunicação. Bom, a arte, quando a gente fala de um texto, de uma interpretação, de uma narrativa, ela transforma essa narrativa a partir da imaginação, tentando criar associações para gerar um conhecimento abstrato. Já a ciência, ela tem um objeto real que transmite um fenômeno a partir de uma narrativa buscando um conhecimento concreto. Quando você tem as duas juntas, você tem um fenômeno, o objeto representando esse fenômeno, que através da imaginação gera uma narrativa buscando aprendizagem significativa. Então, ciência e arte abrindo um campo de pesquisas e práticas educacionais, conectando a comunicação e a compreensão de conhecimentos específicos a todo qualquer indivíduo. E falar de narrativa é falar de Aristóteles, então eu trouxe um pouco o conceito de mímese, né? E da onde ele coloca essa questão da narrativa envolvendo a estética para contar uma história. Então, ela se realiza, de fato, quando o observador ou quando quem está vivenciando essa história consegue estruturá-la no seu campo imaginativo. E a gente falar de narrativa, de mímese, é a gente trazer um pouco o conceito do belo também, né? Que ele coloca o belo com a ordenação das formas. Na hora de você representar um objeto, ele não pode ser nem grande, nem pequeno demais, para poder ter esse potencial de copiar, de representar, de tentar explicar, comunicar através da apresentação, né? Surge um representado e da observação, se tornando belo a visão do observador, e aí você tem esse conjunto formando uma criação. E aí eu trouxe também, a minha tese está toda estruturada no conceito, na verdade, de multiconectividade de David Perkins. Eu ganhei um livro dele há muito tempo e, desde então, você tem a significação, a percepção, linguagens, estéticas dentro da arte, dentro da ciência, para conectar o sujeito com algum e ocorre com como as pessoas veem os temas comuns, temas filosóficos, temas sociais, características e estruturas formais, e conforme ele vai conectando uma à outra. A única regra, né, da multiconectividade é que não há limite entre as conexões. E aí, quando a gente fala dessa questão de percepção, a gente traz o estética, propósito e sentido, né? Tanto Deleuze quanto Aristóteles e aqui Bourdieu falam muito desses três pontos específicos na hora de você fazer uma representação, uma cópia, uma mímese de alguma coisa. Então, a estética, ela entra, né, junto com o belo de Aristóteles, você representar alguma coisa que seja visualmente gostoso de se olhar, né, mesmo que não bonito de fato. O propósito é a relevância
que aquele sujeito vai tirar do objeto, né? E o que define essa relevância também está pautado na estética, e o sentido que ele vai dar para aquilo, a forma de significar esse objeto ou conteúdo presente nele. E para isso a gente está dentro do universo simbólico, para conseguir significar algum objeto, para poder transformar o universo simbólico, ele entra transformando mito e linguagem como instrumento de comunicação. O mito aqui está muito na questão do discurso, né, da narrativa. A arte de comunicar acerca de um objeto, um fenômeno, a partir de uma narrativa, traz um insight e é onde você tem a criatividade e a imaginação motivando a criação, uma ideia. E aí você tende a significar aquilo, já que eu criei, já que eu entendi, eu vou significar para o outro. E aí ocorre a ação associativa. De que forma a expressão artística e estética pode ser associada naquele objeto? Eu trouxe também o conceito de imagens eidéticas da memória e isomorfismo, que traz muita questão do que você registra está associado diretamente ao que você observa. Então, a expressão artística, em muito, está baseada na percepção visual do que você olha imediatamente, de como você interpreta isso e de como você representa. O isomorfismo, né, traduzindo literalmente, é a forma igual, e muitas vezes ela ocorre quando você desenvolve algo que você acabou de vivenciar, experienciar ou visualizar numa superfície vazia ou numa escrita ou numa criação. E aí isso pode servir como avaliação, né, quando você pega um objeto original e compara ele, a semelhança entre forma e conteúdo com o objeto representado. Trouxe também as ferramentas para o desenvolvimento da capacidade criadora, são 13 categorias cognitivas descritas pelo casal Ruth Bernstein, e eu dividi entre mental e imaginário e ação e prática, essas categorias. Elas se misturam um pouco na minha observação. A 5, por exemplo, que é formar padrões, eu acredito que ela esteja o tempo todo, tanto na mental ou imaginário, quanto na ação e na prática. E trouxe aqui, e eles trabalham muito essas categorias em todas as criações, né? Todas as formas de criatividade, de plasticidade que a gente vai desenvolvendo na hora de criar algum conteúdo, algum objeto. E a criação passa por modelos conceituais, primeiramente. Então, eu trouxe aqui 2 autores falando desses modelos conceituais, né? Tanto a Strower com a transformação do conteúdo em simbolismo conceitual a partir de uma matéria, e os objetos como eles, visuais, como eles transmitem de forma dinâmica, até porque cada um vai visualizar aquilo e vai tirar uma interpretação a partir da sua imaginação. E os objetos representativos, de novo, o casal Ruth Bernstein com os modelos tridimensionais. Então, toda vez que você vai representar fisicamente o objeto, né, uma ideia, um conceito, você passa pelo tridimensional e você pode trazer isso também carregado de significação e de conteúdo, né? Seja esse modelo representativo apenas como uma cópia representando o visual do objeto, ou de forma teórica, ou funcional, ou imaginária. E falar, né, de cenografia, muito para mim está associada com modelos. A gente representa na cenografia com modelos tridimensionais, né? E eu gosto muito dessa frase de Serrone, que a cenografia é a imitação da realidade, para a gente não deixar de trazer a realidade para cá, e tornando real e palpável tudo aquilo que está dentro de uma narrativa, através da tridimensionalidade, da operação com imagens, de como o ser humano se localiza no espaço, a imaginação dele sobre aquilo, a curiosidade, principalmente o maravilhamento. E uma das possibilidades da cenografia que trabalham com a percepção do mundo é uma arte-instalação, principalmente quando a gente fala de uma arte-instalação imersiva, né? E um dos pontos principais de uma arte-instalação é ela poder ser replicável, ela poder ser ressignificada pelo observador, pelo espectador. E outra possibilidade, eu tenho aqui o hiperespaço, o conceito de espaço quadridimensional, que sai do conceito 3D, né, que você tem profundidade, altura e largura, e você passa a ter também um conceito por trás daquilo, né, a concepção de que nem tudo é palpável, muita coisa é relativa. E essa questão da relatividade está associada à imersão virtual, né, e quando você consegue mudar o tempo e espaço, o conceito de tempo e espaço do observador, e ele vivenciar no espaço virtual que ele poderia estar vivenciando no espaço físico através de
percepção e sensorial. Aqui na questão da divulgação científica do ensino não formal, eu trouxe um pouco de Moreira sobre a construção do conhecimento significativo, né? Ele está muito associado às informações apresentadas e da significação que se dá a essas informações, né? E a linguagem mediando toda essa percepção. E quanto mais nova ou diferenciada é essa linguagem, muitas vezes até mesmo conhecida, mas apresentada de forma lúdica, e utilizando novos instrumentos, implica de novas possibilidades de percepção. Você amplia o campo do observador. E essa construção de significados, né, pessoais, ela tende a gerar, né, aquisição de informação a longo prazo, principalmente quando você tem a criatividade, a inspiração e o divertimento sendo trabalhados. E eu trouxe também esse pequeno ponto, né, sobre a avaliação na aprendizagem. No ensino não formal atualmente, principalmente no contexto de museus de ciências e divulgação científica, a avaliação ela tem ocorrido de forma a longo prazo e utilizando seminários, questionários, entrevistas estruturadas e outras metodologias que vão acompanhando o desenvolvimento da aprendizagem daquele observador. E falando de aprendizagem, eu trouxe aqui os 10 princípios de Rogers, né? E ele traz que, para facilitar essa aprendizagem, o sujeito precisa entender, né, esse conteúdo de uma forma um pouco mais pessoal e natural, e participar do processo. Ele entende que esse conhecimento apresentado a ele é útil para si, é útil na coletividade, então ele começa a funcionar um pouco diferente. Bom, a fundamentação desse trabalho veio por conta da artéria móvel, uma artéria ao alcance das mãos. Foi um projeto que ganhou um edital de divulgação científica oferecido pela vice-presidência da Fiocruz. A gente ganhou 20 mil para desenvolver a artéria, e a partir desse edital, a partir desse dinheiro ganho para poder desenvolver o projeto, eu comecei a desenvolver a tese, né, com o objetivo de contribuir para a comunicação de conhecimentos científicos, estimulando a inclusão da temática sangue no ensino não formal, principalmente, né, e servindo de instrumento educativo para grandes áreas, amplamente. O projeto, posteriormente, se tornou Por Dentro do Sangue, com Arte e Ciência, né, e no desenvolvimento da tese, ele trouxe a construção da instalação da arte cenográfica e a itinerância dela, análise de expressões artísticas realizadas pelos participantes, desdobramento desse projeto para o ambiente virtual, tendo em conta uma pesquisa qualitativa, né, dentro da triangulação de métodos de Minayo, onde você tem vários conceitos associados, né, para poder permitir um debate sobre os dados. E a natureza da pesquisa, como eu falei, está totalmente baseada no qualitativo. Então, as perguntas da pesquisa que norteiam ela é se o projeto apresenta potencial como recurso educativo em amplos aspectos de conhecimentos, não só para conhecimentos científicos, se é possível avaliar a aprendizagem a partir da realização de expressão artística dos visitantes, né, e como adaptar todo esse processo do projeto no ambiente virtual e avaliar essa adaptação. O objetivo, né, é sistematizar bases teóricas e práticas sobre a cenografia na saúde, testar o projeto Por Dentro do Sangue e a expressão artística como método de avaliação do público e fazer os desdobramentos virtuais. Os objetivos específicos, né, de novo, desenvolvendo as bases teóricas, trazer um pouco a questão da artéria gigante, que eu vou apresentar logo em seguida para vocês, que foi a inspiração da artéria móvel, e quais as relações que a artéria gigante e a artéria móvel ainda têm, né, ainda maneiam. Relatar qual é a percepção dos visitantes da atividade de imersão utilizando a expressão artística, concluir a construção da artéria móvel e realizar itinerâncias, e testar um sistema que adapte a imersão cenográfica para o ambiente virtual. Aqui é a artéria gigante, né? Eu vou trazer rapidamente uma contextualização. Eu entrei no Espaço Ciência Viva com o projeto da artéria gigante já funcionando, fui convidada pela doutora Leonora e pela Carla Consorte
já falecida, a desenvolver esse projeto. A ideia veio da Carla Consorte, ela foi no museu, viu umas gotas penduradas e teve essa ideia de fazer um túnel onde as pessoas pudessem entrar e conhecer a artéria. Então, a artéria gigante tem 8 metros de comprimento por 2 de largura e aborda diferentes temas ali sobre doenças cardiovasculares e problemáticas que podem acontecer no sangue. Então, a gente tem uma parede de aterosclerose, uma parede de coagulação, fala de vasoconstrição, pressão alta e várias temáticas que podem ser trabalhadas lá dentro, né? E foi a maior inspiração para a artéria móvel. Eu participei de todo o processo de construção da artéria em 2013 e em 2018 ela sofreu uma reforma, foi toda desmontada e reconstruída. Mais uma vez eu fui convidada pelo espaço a reconstruir ela e ela virou meu objeto de pesquisa de mestrado, né? Foi um sucesso. Esse sucesso mostrou que quando a gente traz a mediação dentro de temas, né, 85% dos participantes conseguem apresentar concretos relatos de aprendizagem do conteúdo que é apresentado ali dentro. E uma inquietude que a Artéria Gigante me trouxe foi a boa parte dos visitantes do Museu Espaço Ciência Viva vem de escolas públicas ou o público em geral nos Sábados da Ciência, né, que são eventos abertos ao público. E as escolas públicas mesmo, a gente tem muito poucas, mas os contatos que a gente faz com a escola do entorno, até por conta da questão deles terem que pagar para poder visitar o museu. Então eu pensei como fazer para a artéria chegar até esses estudantes, né? Como levar a artéria para quem importa, no meu ponto de vista. E aí eu pensei em um ambiente que fosse modulável, que tivesse facilidade de montagem e desmontagem constante, a manipulação de materiais o tempo todo pelo público, então ele teria que ter uma certa flexibilidade, um peso relativamente baixo, né, para poder ser transportado e durabilidade dos materiais. E aí foram feitos diferentes estudos, diferentes maquetes. Eu tinha uma ideia muito grande sobre materiais de camping, eu acampava muito, então eu via praticidade nisso, mas acabou que depois de alguns estudos, alguns testes, bastante pesquisa sobre orçamento, a gente chegou no PVC. E essa foi a planta fechada para o PVC poder ser bem encaixado e ficar firme e montado na estrutura. Aqui são os materiais finais que eu cheguei. Então, você tem o piso modular, os tubos e conexões PVC, lona plástica, a iluminação diferenciada, então a negra para poder evidenciar determinadas pinturas e a vermelha para ambientar e a abraçadeira plástica para poder prender tudo isso. Então, eu ponho o piso no chão, as conexões PVC, algumas entram embaixo para encaixar os canos PVCs e depois eu faço o encaixe daquela planta que eu mostrei para a artéria poder ficar firme. Eu fiz vários testes com ela circular. Depois de alguns diálogos com amigos físicos, eles me convenceram que não daria para fazer com os materiais que eu estava usando ela circular, então a gente fez ela quadrada para poder fazer a distribuição do peso. A lona ela é toda desenhada e pintada para poder simular o tecido do endotélio. E eu furei toda a lona também para poder fazer a amarração com o ilhós e a abraçadeira plástica. Então, depois de montada, eu prendo a lona no PVC para ela não escorregar. Os elementos do sangue, né, foram feitos com isopor e papel machê. Isopor mesmo só é utilizado nos glóbulos brancos, né? Papel machê nos núcleos. A maior parte aqui é jornal, papel reutilizado. E as miçangas, os elementos. A ideia dos elementos é eles serem táteis, então eles estão em constante reforma, né? Os glóbulos brancos eu já troquei algumas vezes, solto algumas coisas, tem que ficar sempre trocando, mas permite que os participantes toquem, mexem neles. As amostras têm uma durabilidade maior, porque são feitas de papel machê. Alguns outros elementos eu fiz com massa plástica, que permite a pintura fluorescente, né? As moléculas também necessitam de bastante constante, porque são bem frágeis, mas eu consegui trazer a estrutura molecular para poder ser trabalhada. A produção dos vírus veio com a pandemia, né? O Covid, então tem todo um roteiro de mediação para fazer, né, sobre o Covid. E a montagem da artéria ela dura de cerca de 2 a 3 horas, a desmontagem é um pouco mais rápido, menos de 2 horas. Necessita de um ponto de energia elétrico separado por conta do ar-condicionado, que também é importante por conta da ventilação, que a lona plástica segura, né, o ar ali dentro. E aqui são os materiais dela desmontada, então tem o ar-condicionado, a estrutura, as malas com os elementos e a fiação, a parte elétrica e o piso. Aqui é um exemplo de montagem, né? Então, dá para montar
sem uma cadeira. Fica mais fácil quando a gente sobe, encaixa os canos, então faz todo o encaixe. Ela pode ser montada em diferentes ambientes, não precisa ser só num ambiente fechado. Eu deixo um espaço no meio, depois da montagem, sem a lona, para, durante a mediação, se tiver algum desconforto, algum problema, é só levantar a lona que o participante ele está em contato com o lado de fora. Depois é só pendurar os elementos. Assim, quando ela fica, né, do lado de fora, um quadrado, um retângulo, né, vermelho, e ela com a iluminação. Então, aqui são os elementos do sangue pendurados, que é a porta de entrada e saída, tem uma de cada lado, e eu coloquei esse macarrão de piscina em cima para poder fazer o formato circular. Então, com a pandemia veio a comunicação do projeto gritando, né, precisando que eu comunicasse para o projeto não ficar parado. Então, eu dei finalização na ideia do folder e já se tinha uma proposta da virtualização da artéria e foi nesse momento que começou. A questão da divulgação da artéria também é uma coisa bem interessante, porque nas itinerâncias feitas com o Expresso Chagas, vou apresentar um pouco mais à frente, muitas vezes usam imagem da artéria para poder fazer a divulgação. E a parte virtual veio nesse momento, né, pensando na divulgação do projeto, associação visual com modelo físico, isso não podia deixar de aparecer. Eita, que travou. Só um minuto. Foi. A transposição da linguagem em elementos visuais, principalmente. Então, muito do que era falado na mediação tinha que ser apresentado visualmente. Né? E com isso eu criei o website, a visita virtual e jogos. Todas as ferramentas utilizadas foram gratuitas, né? Algumas foram trocadas ao longo do processo para facilitar. Então, tem o WordPress da produção do site, o GDevelop, o programa que eu desenvolvi o jogo, e a plataforma GameJolt, que permite que novos desenvolvedores e desenvolvedores antigos de jogos façam interações, testem o jogo um do outro, deem avaliações para poder progredir esse jogo. Aqui é um rápido panorama do site, né? Então, ele tem a página inicial onde está a visita virtual, ele tem os elementos do sangue, uma página com elementos do sangue onde apresenta a escala de tamanho também, a página do jogo Aventura na Veia, página dos micro-organismos, é uma página contextualizando a inspiração do projeto, com a artéria gigante, né? E uma página para download dos materiais. Então, se algum professor ou algum pesquisador quiser reproduzir de alguma forma o projeto, ele tem todo o material aqui, né? A ideia é que ela seja reproduzível, por que não ter um por dentro do sangue em outros estados, em outras instituições? E aí a gente pode, inclusive, ir trocando figurinhas, né? Materiais e tudo mais. Aqui é um pouco da estatística do site. É importante trazer que o site não foi lançado oficialmente, ele só passou por testes, e quando você finaliza um site, ele é indexado pelo Google. E ele foi, e aí a gente tem também estatísticas de outros países. Os Estados Unidos é o que tem mais, com 44 acessos. Né? Esses acessos, a maior parte é na página inicial, onde está a visita virtual, no jogo Aventura na Veia e os elementos do sangue. E os cliques confirmam isso. Essa primeira página, Motherport, é da visita virtual, a próxima Game Jolt é o jogo Aventura na Veia, e o outro é o jogo de montar os modelos que está dentro dos elementos do sangue. Aqui é a visita virtual, para vocês conhecerem um pouco como ela funciona. Então, você acessa. Ela foi feita por uma empresa terceirizada, o que dificulta um pouco, não tem muitas atualizações, né? Como não fui eu que fiz, eu não posso estar constantemente entrando. E também o óculos VR, que era inicialmente, não funciona se você não comprar o óculos VR da empresa. Mas ainda assim dá para ter uma noção, tem esses pins que você vai passando e vendo os elementos. O que eles são. E se o visitante ficar um pouco mais curioso sobre cada elemento, tem a página dos elementos do sangue que explica cada um o que é de forma um pouco mais acadêmica. Os jogos, eu fiz alguns jogos bobos até para teste, ver se ia funcionar ou não. Esse jogo da memória é um pouco isso, é mais visual, né? Ele está na página do Expresso Chagas. E o jogo Aventura na Veia foi o que eu trabalhei um pouco mais. Ele é um jogo que tem 3 fases. Em cada fase, o participante vai adentrando mais. Tem um elemento surpresa em cada uma para ele poder desbloquear uma fase bônus, que é
referência ao Pac-Man, né? Ele está na plataforma GameJolt, que eu citei, e também no Google Play. O Google Play é uma dificuldade um pouco maior, porque é uma plataforma que exige que você esteja em constante atualizações, diminuição de peso, reprogramação do jogo o tempo todo. Então, como eu não tenho esse trabalho ali dentro da plataforma voltada para o jogo, ele acaba não sendo divulgado pelo Google Play, mas se pesquisar, ele está lá, dá para ser baixado no celular. E aqui eu trouxe um vídeo super curto, né? Nem vou deixar ele rolar todo, mas só para vocês verem um pouco o jogo. Então, esse vídeo ele foi feito com trabalho e eu acabei deixando ele no site também para chamar a atenção um pouco do visitante, para ele chegar até a página do jogo e conhecer. Então é um glóbulo branco que vai passeando pela veia, pegando molécula de glicose para marcar pontos, e se ele encontra algum elemento que não deveria estar ali, ele atira um psicólogo. É importante ressaltar que a produção do jogo não visa que ele ensine algo para o visitante, quer que ele faça associações, até porque nem todos os conceitos estão completamente corretos, esse é o conceito do jogo. É mais para fazer uma associação tanto com o modelo físico quanto com o conteúdo que está ali dentro. Aqui é a estatística desse jogo na plataforma. Boa parte desse veio pelo GameJolt, mas a grande maioria veio por link direto, né? 160, mais ou menos, clicou na página do site da Artéria Gigante para chegar até aqui. E aqui eu trouxe um comentário de uma das desenvolvedoras da plataforma. A gente não se conheceu pessoalmente, nem de trocar conversa, mas ela estava sempre testando o jogo. Ela gostou muito e ela sempre dava um feedback. E aí depois ela elogiou ele. Como, de novo, não tem um cuidado dentro da plataforma constante de divulgação, de atualização, não é algo que gere muitos comentários, gere muitas curtidas. Funciona muito como um Instagram, você tem que estar sempre fazendo a divulgação. Mas é uma plataforma que dá para poder fazer testes e trocas. E eu passei um teste de validação desse jogo num evento do Espaço Ciência Viva, né, um sábado da ciência, onde vai um público em geral, e o jogo atraiu, né, o público infantil. Nenhum adulto ou adolescente se interessou, olhava, achava legal, mas não tinha interesse de jogar. Jogaram 15 crianças com idade de 7 a 10 anos, e todas elas por mais de 10 minutos. No relato da mediadora, eles estavam assim até brigando porque não queriam sair, mas eu trouxe esse relato porque me marcou um pouco a parte que ela coloca que, dependendo da faixa etária, mais para 10 anos, eles já entendiam alguns conceitos que eu estava trazendo nesse jogo. Então, eles soltavam alguns comentários, como: sai, vírus, eu quero defender o corpo, ou eu vou acabar com você, parasita. Então, eles tinham essa interação. E aí, agora eu trago um pouco da itinerância da artéria, né? Ela passou por 5 estados e 13 municípios brasileiros e estabeleceu várias parcerias. Uma das parcerias principais, que foi com quem ela mais viajou, é o Expresso Chagas 21, também lá do laboratório. E a temática da artéria, nesse contexto, é de doença de Chagas. E aí, a oficina, que eu vou apresentar logo adiante, fala também dentro de doença de Chagas. Aqui são algumas fotos das itinerâncias, né? Então, essas primeiras fotos, a artéria ainda não estava com 2,10 metros, ela estava baixa, estava com menos de 2 metros, mas mesmo assim os visitantes curtiram bastante, entraram, participaram. Aqui ela já está mais alta um pouco, então já fica mais confortável lá dentro. Ela é adaptável a diferentes temáticas, então na Semana da Saúde na Cinelândia a gente levou vírus, então falou de vírus da dengue, vírus zika, chikungunya. Uma das possibilidades é aumentar o tamanho dos elementos, então não é muito respeitada a escala de tamanho. Então, o tamanho do vírus era totalmente desproporcional, se a gente fosse fazer uma comparação, mas a principal característica deles estava sendo demonstrada, e a diferença entre eles, e aí conseguia desenvolver a mediação. Né? Aqui é a visita da idealizadora do projeto, da Semana da Saúde na Cinelândia. Foi interessante essa semana porque tinham várias instituições participando junto com a gente, e a equipe da Cruz Vermelha foi se revezando para ir até lá. Essa menina que está aqui, ela estava fazendo estágio no Hemorrio, então ela ficou encantadíssima com a artéria, queria levar, falar: vamos levar isso para lá, mostrar para o público por que ele doa sangue, vai ser tão interessante, né? E nesse evento da Cinelândia, eu trouxe essa foto para mostrar. Para mim foi muito rico participar com a artéria ali. Ela estava como uma atividade integrada, mas ao mesmo tempo foi divulgada como uma atividade separada.
E aí tinha um banner enorme do lado do banner do Castelo da Fiocruz, isso me impactou bastante, né? Aqui é a parceria que foi feita com o Favela Surf Clube. Então, as crianças, a gente levou a artéria até a praia, as crianças entraram todas molhadas, cheias de areia, mas foi uma experiência assim muito legal com eles. E aonde a gente ficou montado estava atrás do bicicletário, aqui do lado. Então, muito do público que tinha ido para a praia, a hora que vinha pegar a bicicleta via artéria, aí teve interesse de entrar, conhecer, trocou um diálogo bem legal. Aqui é a parceria com a HSE, da UF, né? A Jaqueline McDowell que fez essa ponte com a gente, ela levou eles para conhecer a artéria na Fiocruz, depois a gente foi com a artéria para o Hospital Antônio Pedro, ela ficou montada no hall do hospital, foi muito bacana. É, eles convidaram muitos mediadores para fazer parte, que eram estudantes de enfermagem e medicina. Esse daqui, por exemplo, é um estudante de enfermagem, ele ficou encantadíssimo, ele estava lá todos os dias, me perguntava o tempo todo, vai ter artéria hoje? Eu posso ir para a artéria hoje? Né? E essa parceria da artéria no Hospital Antônio Pedro funcionou junto com o Hemonite para fazer uma campanha de doação de sangue. E foi no mês da campanha de doação de sangue, em junho, então ela ficou lá montada junho e julho, e tive resultados bem legais com isso. Né? E uma outra questão dessa parceria é que a gente foi convidada a ir para uma escola, né? O laboratório junto com a artéria. Eu não tinha como levar a artéria, então o que eu fiz foi montar uma oficina para levar, e aí eu entreguei várias bolinhas que eu uso para fazer a molécula, junto com o desenho da molécula de glicose, e eles replicaram isso assim de uma forma muito legal. Não montaram a molécula de glicose, mas montaram várias mini moléculas e ficaram muito encantados. Né? A primeira semana da Saúde, Arte e Inclusão foi em Niterói. Uma das pesquisadoras lá do laboratório me viu no Antônio Pedro, foi lá me visitar, gostou e me chamou para fazer essa atuação na escola, no Liceu Nilo Peçanha. Então, eles cederam uma sala para montar a artéria, depois os estudantes do ensino médio foram lá, e foi também muito rica essa mediação, porque eles estavam estudando o que estava dentro da artéria no momento, né? Então, eles faziam perguntas, conversavam com os professores ali dentro, e outras formas de itinerar com a artéria, quando eu não posso levar um modelo cenográfico imersivo, tem a artéria pequena, ela é fruto também do espaço Ciência Viva, aqui na imagem da direita. Então, eu coloco os principais elementos pendurados ali e reproduzo, né, numa TV ou num aparato que tiver ali disponível a visita virtual para poder trazer essa imersão. A oficina Construindo Sua Artéria, que é a oficina de massinha que eu citei, né, ela surgiu para avaliar, para saber, é possível, a gente consegue avaliar o que eles estão estruturando de conhecimento, né, quando passam pela imersão? Então, depois que entra na artéria, o visitante sai, é convidado, ele pode ou não fazer a oficina, recebe uma cartolina pequena enrolada, aqui a imagem, e é colocada, disponibilizada a massinha para ele poder montar. A única orientação é que ele tem que dar um título, mas esse título pode ser livre, e o que ele vai montar ali também é livre. Ele pode representar o que ele viu, o que ele gostou, o que ele sentiu, o que ele pensou, o que ele entendeu, o que ele não gostou, fica a critério do participante. E aí, para analisar esses modelos, eu usei, né, essas referências. Então, eu uni, através da multiconectividade, instâncias criadoras, ordenação das formas e universo simbólico, para saber como avaliar isso. Né? Aqui é um esquema que eu montei para poder dividir essa avaliação e chegar nesse resultado de conteúdo objetivo e significação. Imaginei. De conteúdo. Desculpa, que eu passei demais. Então, no conteúdo objetivo, é feita uma análise na ordenação das formas, conteúdo semântico, conteúdo simbólico e as imagens eidéticas da memória. Então, se ele só reproduziu o que ele ouviu na mediação e o que ele viu dentro do modelo, reprodução do IEM é considerado um conteúdo objetivo. Agora, se ele significou esse conteúdo, reproduziu na forma alguma modificação da IEM, ou trouxe também algum título simbólico, então ele modificou de alguma forma essa significação, não, ela deixa de ser apenas científica e passa a ser significação do conteúdo. Aqui eu trouxe em exemplos visuais isso, então o conteúdo objetivo, a pessoa entrou dentro da artéria, estava na temática doença de Chagas, ela representou a hemácia, o glóbulo branco e o parasita, ela representou o que ela viu e escreveu o que ela viu, o sangue dentro. Já a significação do conteúdo, ele não representou o parasita, apesar do parasita estar dentro da artéria gigante. E ele
trouxe que não quis contaminar o sangue, por isso que ele não trouxe o parasita. Então, ele trouxe também na significação do título. Aqui são os lugares onde a oficina já passou e onde foi feita a avaliação, até porque a artéria é o projeto por dentro do sangue. O comitê de ética aprovado é do Expresso Chagas. Então, foi a itinerância em 2019, em Minas Gerais, Belém do Pará e Goiás em novembro de 2022 e o Expresso Chagas Ceará. Foram analisados 393 expressões e as idades variavam entre 3 e 82 anos. Apesar de variar, o público que mais participou da oficina gira em torno de 5 a 30, 40 anos. O glóbulo branco, que representa o interior da célula, aparece em 53% das expressões. Eu trouxe esse resultado porque o glóbulo branco é o elemento dentro das defesas que menos aparece dentro da artéria, são só 5 tipos. E aí eu mostrei eles abertos para mostrar o interior da célula e chama muita atenção porque a luz negra evidencia o núcleo. 8% dos participantes representou o plasma. Outro dado que eu trouxe, porque o plasma não é representado dentro da artéria. É falado na mediação. E quando eles representam, traz uma questão muito bacana. As formas, elas foram categorizadas inicialmente como conteúdo objetivo. Então, primeiro momento, quando faz a análise visual das expressões artísticas, 63% das pessoas representam visualmente o que viram, né? E isso é relativo à imagem idética da memória. Você representa a análise da forma do jeito que viu. Já quando você soma com a semântica, você está buscando entender a fundo qual foi a significação que aquele participante teve. Então, aqui é um exemplo de uma representação visual que, primeiramente, poderia ser considerada como conteúdo objetivo. Você tem ele representando o que ele viu dentro do modelo, mas no título ele escreveu pedacinho de vida. Então, ele trouxe um conceito, a temática desse modelo especificamente era doação de sangue, então ele entendeu que doar sangue é dar um pedacinho de vida. Esse quadro mostra quais foram os conteúdos expressos pelos títulos. Então, a gente tem dividido por temáticas científicas, né, que é sangue, artéria, coração, elementos do sangue, contaminação pelo Trypanosoma cruzi e a doença de Chagas, e conteúdo abstrato, subjetivo, que traz um sentimento, uma empatia, ação, analogia, subjetivo ou conceitual. Os títulos também, a primeiro momento, mostram 61% dos conteúdos científicos. Então, mesmo quando a expressão artística trazia na forma alguma significação do conteúdo, os títulos traziam algum conteúdo científico. Esse gráfico ilustra um pouco mais a diferença quando se olha só para a forma e quando se compara forma e título. Então, a parte vermelha do gráfico é quando você analisa só as formas separadamente, e a parte azul você tem a forma com a semântica, e já muda bastante os resultados. E um resultado bem interessante é que 66% das expressões artísticas que trouxeram a significação do conteúdo na forma foram realizadas por pessoas diretamente afetadas pela doença de Chagas. A gente levou a oficina para locais endêmicos, muitas vezes, e muita gente afetada, mas quando ela era afetada diretamente, fosse um parente, fosse ela mesma com a doença, ou fosse alguém que já faleceu, que ela gostava muito, as expressões artísticas traziam uma significação do conteúdo na forma. 37% das expressões artísticas apresentaram modificação da configuração da forma associadas a um conhecimento científico. Então, as duas juntas, modificação da forma e conhecimento científico, em 37% das expressões. Então, aquilo que eu falei no outro slide, né? Quando o participante está envolvido afetivamente com a temática, mais elementos subjetivos aparecem nas expressões. A efetividade de 55% acerca do uso da expressão artística para avaliar a construção do conhecimento. E eu digo só 55% porque os outros 45% a gente não tem como ter certeza. Não quer dizer que ele não aprendeu ou que ele não vai levar aquilo, mas ele não expressou a primeiro momento, dentro daqueles 20 minutos de atividade, alguma ação associativa significativa. Uma vez que essas expressões são feitas, elas passam a ser também não só objeto de análise da expressão, mas uma expressão artística para outros públicos, para que outros públicos observem elas e ressignifiquem.
Aqui eu trouxe duas dessas expressões, não são só essas as mais marcantes, mas dentro de 393 eu tive que selecionar duas, então eu selecionei essas duas para dividir um pouco com vocês. Essa primeira, a figura de um corpo humano é bem presente, né? Ela foi feita por uma portadora da doença de Chagas, foi o primeiro dia de atividade, primeiro dia teste da artéria numa atividade de itinerância. E ela entrou já relatando ser portadora, dialogou bastante, conversou bastante, ela tinha algumas sequelas físicas, então ela trouxe algumas mazelas que a doença trazia para ela e quis participar da atividade de massinha, o que não era comum, quanto mais idoso, menos a pessoa queria participar, ela quis, né? E ela representou aqui alguns elementos do sangue, né? Dá para ver a hemácia, dá para ver o glóbulo branco, mas a figura central dela é um corpo humano, aonde a cabeça, que é a parte central da figura, ela pediu para descrever como a cor da dor que sentimos, e as partes coloridas como defesa. E trouxe muito esse sentimento de empatia, né? Pela dor não só dela, mas de todas as pessoas que têm a doença de Chagas. E ela entendeu o conceito de defesa do corpo de alguma forma, mesmo que a doença fique crônica. E a outra participante nova, né, de 24 anos, fez a expressão dela com uma deformação em algumas hemácias. E durante o diálogo, porque eu vou conversando com eles, toda a oportunidade que eu tenho enquanto eles vão fazendo a oficina, né, perguntei por que da hemácia ser diferente. E aí o título dela é câncer e ela falou que ela tem câncer, né, um câncer que está se espalhando, segundo ela. Então, a chance dela morrer de câncer é muito maior do que a dela morrer com a doença de Chagas. Ela entendeu a gravidade, ela colocou o parasita dentro do sangue, mas para ela o que é mais relevante nesse momento é o câncer e ela expressou isso. Então, é mais um exemplo de um conhecimento que não foi transmitido dentro da artéria, mas que o conhecimento transmitido da artéria fez uma ponte para algo que ela conseguiu associar à temática sangue. Aqui eu trouxe a nuvem de palavras, né? Foram feitas muitas nuvens de palavras de acordo com cada teste, com a artéria, e essa é a final, contando todos os títulos. Não dá para a gente ler todos, porque tem alguns que são muito específicos, que estão pequenininhos, né? Tem alguns que eu sei de cabeça, tem outros que não, mas teve algumas pessoas que colocaram até o Messi, né, o jogador de futebol, como referência entre a potencialidade do sangue relacionada à potencialidade do jogador. Teve um rapazinho que escreveu Ragnarok, que era para ele, né, a comparação de fim do mundo que eu estava apresentando com a doença de Chagas, com o desenho, o anime que ele assiste. E eu separei algumas palavras que eu entendo como significados. Algumas palavras que aparecem muito constantemente nos títulos, né, algumas delas dá para a gente ver aqui como com tamanho grande, e são sangue, parasita, vida, arte, defesa, Chagas, saúde e nós. Se a gente isolasse essas palavras, a gente conseguiria perceber a temática, né? A gente conseguiria perceber algumas coisinhas analisando isso, que os participantes conseguiram entender que o sangue tem a defesa associada a ele, a defesa para a vida das pessoas, o parasita entra no sangue, a questão do nosso, né? Muitos títulos tinham nosso sangue, nosso corpo dentro. Então, a questão da associação e de pertencimento deles dentro da arte e para falar de saúde. E vamos encaminhando para o terceiro ato, né? Com alguns relatos dos viajantes. Então, uma coisa que impacta muito dentro da artéria é que os visitantes veem quem está ali fazendo a mediação, nem sempre sou eu, mas muitas vezes sou, como uma pessoa que eles podem confiar para ou relatar ou perguntar. Às vezes me comparam com o médico, você fez isso tudo? Fiz. Então, você pode me dar uma consulta aqui sobre alguma coisa? E vão falando, então a gente tem que ir dialogando com bastante tato, e muitas vezes esse tato possibilita uma abertura. Eu gostaria até de gravar, mas muitas vezes não dá nem tempo e eu acho que se eu gravasse eu não ficaria tão natural. Então, esses relatos que mais impactaram, eu passei a anotar, né? Foi até uma orientação, anota o que eles falam para você não esquecer. E eu anotei alguns e fico muito grata por isso. Muitos eu não esqueço. Esse, por exemplo, né? Foram duas participantes até que falaram coisas semelhantes. Uma falou, como pode esse bicho tão que atrapalha tanto a nossa vida ser tão pequeno, caber dentro da célula, que nem conseguimos ver a olho nu. Achei que ele era enorme. Uma outra participante desse evento relatou que ela sentia umas coceiras no corpo, então ela tinha certeza que ele estava passeando pela pele dela. Depois que ela entrou na artéria, ela entendeu que não tinha relação, né? O título da senhora que eu apresentei no outro modelo, Cor da Dor que Sentimos, esse relato foi de uma participante da Cinelândia, ela estava falando
a temática da artéria era diabetes, tinha bastante molécula de glicose, e eu tentando explicar para ela o que era diabetes, falando relativamente do sangue. Então, ela deu essa resposta, né? É um sistema, né? Não é só um líquido vermelho. Tipo, acontece muita coisa ali dentro. Eu não tiro o líquido e testo a glicose só para saber rapidamente alguma coisa. Tem algo acontecendo ali, né? A vida é isso, né, minha filha? A gente nasce, faz a prole e depois morre. O que vai ficar é a lembrança da companhia. Esse senhor, ele não tomava medicação há muito tempo, né? E quando ele viu todo o Expresso Chagas, não é só a atividade da artéria, mas na atividade da artéria ele foi capaz de expressar isso. Quando ele viu, né, tudo que acontecia dentro do corpo dele, ele falou: se eu não tomar uma medicação, eu vou morrer e meus netos não vão nem me conhecer. E aí ele fecha, né, a mediação falando isso. O problema mesmo é como a gente leva a doença. E eu não estou levando. Ela que vai me levar se eu não fizer nada. E esse daqui é o porteiro do hospital. Ele estava como funcionário da portaria na época que a artéria foi para o Hospital Antônio Pedro, em Niterói. E ele me ajudou bastante no processo de montagem, de entrar com o material não ficava no hall do hospital, né? Então eu estava sempre levando para o laboratório que recebeu a gente lá, depois levando lá para baixo de novo, e tinha uma roleta entre esse espaço. E eu estava sempre perdendo a etiqueta e sempre ficando presa, até um dia que ele falou: não, minha filha, pode entrar, eu conheço você, eu libero a roleta para você. Então ele estava sempre me ajudando e ficava curioso com o que estava acontecendo ali, tanto no dia da montagem, quanto nos dias que a gente ia recebendo visitante. E eu falava: entra lá para o senhor conhecer, a gente está falando sobre o sangue. E ele falava: não dá, eu tenho que trabalhar, não tenho tempo, quando eu saio daqui eu saio correndo. Aí eu ensinei para ele como mexer na parte elétrica, então ele chegou um dia mais cedo, ligou a artéria e entrou. Aí eu falei: faz algumas fotografias e a gente conversa depois. Ele fez essas fotografias, essa foto alguém tirou dele lá dentro para me mandar: olha, ele entrou, hein? E depois eu fui mostrando para ele através do site o que era cada elemento, conversando, mostrei o site para ele com a visita virtual, então foi assim uma troca muito legal. E é isso, né? Alguns resultados. Foi concluído com êxito a construção da arte instalação, né? O projeto Por Dentro do Sangue, ele está provando a sua eficácia como ferramenta educativa para as duas modalidades de ensino, divulgação científica e ensino não formal, né? A oficina de massinha cumpriu o objetivo de comunicar diferentes âmbitos de conhecimento, com mais de 80% dos participantes expressando informações compartilhadas, tanto científicas quanto pessoais, né? Os modelos conceituais trazem as representações deles. Aquele resultado que eu passei de 55% dos participantes apresentando conteúdo significativo, a mudança de percepção de tempo e espaço da artéria ajuda, né, nessa aprendizagem e entra como facilitador dessa associação, e o desdobramento para o ambiente virtual, apesar de ainda estar em construção, né, comunica as temáticas científicas, principalmente de maneira visual. Aqui eu trouxe um pouco os bastidores, né? Não dá para trazer todo mundo, então me desculpa se alguém ficou de fora. E essa foto é uma colega do Espaço Ciência Viva, que também era cenógrafa, então a primeira construção da artéria foi feita por nós duas, né? Cada uma dentro da sua área, a Clícia mais prática, eu mais adentrando na ciência com os conceitos junto com a Carla Consorte. Então a Carla me passava vídeos, me passava imagens, para eu entender, visualizar como é a ciência de fato, como é a microbiologia. Até hoje eu estudo microbiologia por gostar, por conta da Carla, e a Clícia fez parte dessa trajetória no começo, né? E depois a artéria foi toda jogada no chão por conta de um apodrecimento da madeira que estava por dentro, então eu teve que tirar tudo para depois refazer, e aqui sou eu refazendo. Eu gosto muito dessa foto porque diariamente, enquanto eu ia colando a espuma, eu ia tirando foto da onde eu estava no corredor, para dar essa sensação de que está indo, está andando. Eu tinha um prazo para entregar a artéria para a gente fazer a inauguração, e era muita espuma, né? 8 metros de espuma. E eu consegui, finalizei, colei tudo. Eu vivia lá, né, no Espaço Ciência Viva, fazendo essa remodulação da artéria. Então, meu filho, esse que está aqui à esquerda, estava sempre lá também, saía da escola, levava ele lá para mim, para ele fazer companhia. Aqui ele tinha feito uma atividade de culinária, então eu estava com essa touquinha na cabeça, quis andar com a touquinha na artéria. Essa foto aqui à direita é um colega que a gente via tentando se encontrar, mas nessa fase eu estava muito ocupada, eu falava para ele que eu não podia. Ele me fala: onde você está, que eu vou até aí. Ele foi até lá. Enquanto a gente conversava, colocava papo em dia, eu coloquei ele para pintar algumas hemácias antes da inauguração. Aqui já é a artéria móvel, né? E essa foi a ampliação da artéria. Então, eu queria aproveitar também para agradecer a equipe
que tornou possível, né, a parceria que tornou possível a visita virtual, que foi uma outra pesquisadora do laboratório, a Valéria. Então, ela me propôs, vamos fazer uma visita virtual para a gente falar de Covid dentro da artéria? Essa foto eu gosto muito, né? Eu estava no momento da pandemia, a gente afastada de todo mundo, e o projeto da artéria era 19 e 2020. Então, pegou a pandemia inteira, o segundo ano, e eu tinha um prazo para fazer a compra do material, colocar o material para divulgação. Então, eu comecei a fazer isso tudo à distância. E o folder chegou na Fiocruz nesse momento. Então, eu fui lá sozinha buscar, mas eu fiquei tão feliz de pegar algo físico. Tipo, a artéria tá parada, mas o folder tá pronto. Outro agradecimento que eu gostaria de fazer é com todo mundo que, de alguma forma, sempre me ajudou a montar a artéria. Né? A montagem é um pouco complexa no começo, porque só eu conheço a estrutura, sou eu que monto, sou eu que desmonto. Então, aonde vai cada tubo daquele PVC, aonde vão os encaixes, eles são cortados milimetricamente. Então, cada um tem um encaixe em algum lugar para a artéria funcionar bem. E aí acaba que muita gente quer me ajudar e fica difícil. Eu falo, peraí, só um minutinho, põe essa lona aqui. Agora, a parte de pendurar os elementos, eu sempre tenho companhia e é um momento muito gostoso, que é o final, né, da montagem. Então, sempre tem alguém ali me ajudando, pendurando, aí a gente vai conversando como ela foi feita. E as mazelas, que é trabalhar com itinerância, né? Nessa foto aqui, foi a primeira vez que a artéria viajou de avião. Então, quando chegou em Goiás, o material estava um pouco bagunçado dentro, os anticorpos ficaram todos embolados um no outro. Então, a Giovana, que participou comigo na mediação, ela fez um curso do Expresso Chagas para participar com a gente. Ela ficou me ajudando ali em todo o processo da montagem, de arrumar o material, de pendurar, e depois ela ficou encantadíssima com a artéria. Ela é um projeto que eu tenho para o futuro, eu pretendo que ela construa um por dentro do sangue em Goiás. Aqui é uma parte aqui para agradecer todo mundo que carrega o material, que pode não parecer, mas o ar-condicionado pesa, o piso pesa, e eu sempre tenho ajuda, né, para carregar esse material para lá e para cá. E dá trabalho fazer itinerância, enfiar a mala em carro, enfiar a mala. Jaqueline, não sei se ela está aqui, mas ela enfiou o ar-condicionado da artéria no carro dela, sujou, molhou, para a gente poder levar para o Hospital Antônio Pedro. Então, sempre tem também os ajudantes no carregamento do material. E apesar de ser um trabalho um pouco solitário, na construção do modelo, que eu estou sempre desenhando, fazendo os modelos plásticos, a lona, por exemplo, eu fiquei lá vários dias sozinha, tanto para desenhar literalmente o endotelho e depois pintar os núcleos. Na hora das itinerâncias é um trabalho coletivo e a gente brinca muito, é muito gostoso essa montagem, essa desmontagem. Aqui o Eric, né, meu colega lá de laboratório, e ele que me deu inclusive a ideia do PVC quando eu estava sem saber o que fazer, porque o spec de barraca não deu certo, né? Ele brincou, falou, eu vou te amarrar junto com o material da artéria, vou te levar por aí, que você está sempre agarrada nesse material. Porque eu ficava, cadê o material da artéria? Não pede material da artéria. Então, fez essa brincadeira comigo. Então, é muito gostoso essa itinerância, um agradecimento a todo mundo. Né? Sempre tem alguém do local que me ajuda a montar. Esse rapaz que está aqui, ele trabalhava no Hospital Antônio Pedro, não sei se trabalha ainda, acredito que sim, maravilhoso o Renan, e ele também sempre ali, tá precisando de alguma coisa? Porque ele falava, você é muito pequenininha para carregar esse material todo, deixa eu te ajudar. E sempre acha alguém que se disponibiliza, que se interessa, que monta junto comigo. Essa foto também da pandemia, como eu falei, os materiais começaram a chegar pelas compras que eu fiz na Fiotech, tudo dentro da pandemia. Só que muitos prédios não estavam funcionando, não tinha gente para receber, então eles foram colocando os materiais, né, entregando os materiais nos prédios que tinham funcionários que as empresas já conheciam. Então eu fiquei passeando pela Fiocruz para pegar esse material de prédio em prédio. Meu Deus, cadê o material tal? E fiz algumas amizades, inclusive nesse meio tempo. Tem um rapaz que eu conheci ele assim, que ele às vezes faz algumas propostas de trabalho comigo. Aqui eu trouxe a montagem da praia, né, do arpoador, com a parceria do Favela Surf Club, porque eu tinha certeza que a artéria funcionava bem em ambiente externo. E aí, até levar. Funcionou? Funcionou. Eles entraram, a artéria ficou montada, mas o vento faz uma diferença, dá uma envergada no PVC, então pensar também em algumas atualizações da estrutura posteriormente para ambientes externos, até porque a fiação passa em cima da lona, então tem certo receio de molhar, pingar alguma coisa. A gente até conseguiu essa tenda para poder não correr esse risco. De novo, agradecer toda a equipe que sempre ajudou na itinerância da artéria, porque até para a artéria viajar de avião dá um trabalhão. A Rita me ajudou muito nessa questão, me ensinou a fazer os formulários para saída de material, entrada de material. De vez em quando ela me sabe, Rita, não tem formulário tal, ela arruma o formulário para mim, para eu poder sair com o material. Então,
são pessoas que podem não estar ali no dia a dia da artéria, mas sem elas não funcionaria a itinerância. E principalmente agradecer meus orientadores que sempre acreditaram e sempre me deram espaço para eu com as minhas ideias malucas, e se eu fizer assim, e se eu colocar a artéria de tal forma, puxa a orelha de vez em quando, bem raro, mas puxa, eles estão sempre do meu lado. Então, muito obrigada pela parceria de vocês para esse projeto funcionar. E é isso. Obrigada, gente. Eu gosto muito dessa frase, né, que fala de sentimento. Para mim, toda a construção do conhecimento está associada a um sentimento. Então, artisticamente bom é tudo aquilo que articula e apresenta um sentimento à nossa compreensão. É isso. Finalizei.